Júlio, Oi. então vamos começar a sua apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o público que está presente, os professores do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio e do Programa de Pós-Graduação em Economia também, demais colegas que estão presentes. Hoje nós iremos ter a apresentação do acadêmico Júlio César Strilling Meson. Ele é administrador de empresas pela FAC, Faculdade de Cafelândia, é nosso mestrando do PGDRA em 2019, e atualmente ele está trabalhando na integração bancária e ataque de sistemas em Maringá. O Júlio é um colega nosso, aluno acadêmico nosso, e virou meu colega particular. Ele vai fazer a apresentação de Brain Drain, e o gain interno, né? Então, análise da fuga de cérebros na mesorregião oeste do Paraná. O orientador do Júlio é o professor Ricardo Rippel, e nesse sentido, Júlio, eu passo a apresentação para você, fazer as suas devidas considerações nesses 30 minutos, depois o pessoal faz as suas perguntas e dúvidas e pode ajudá-lo na finalização do seu trabalho, tá? Então, perfeito. Eu passo a palavra a você, Júlio, e vamos lá. Tá. Então, como o professor Weimar já disse, primeiramente, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite, não sei qual a metodologia que vocês usam aí. Eu vim, então, apresentar o meu trabalho, parte dos resultados da minha dissertação, que é intitulado Brain Drain Gain Interno, uma análise da fuga de cérebros na mesorregião oeste do Paraná. Então, o trabalho está estruturado da seguinte maneira. Partindo da introdução, o termo brain drain, ou a tradução literal desse termo é fuga de cérebros para o português, é um termo que ele ganha importância a partir do século XIX, principalmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Com a grande evasão da elite científica europeia para os Estados Unidos, principalmente de pesquisadores e cientistas alemães e ingleses. Isso fez com que esses países denunciassem esses fluxos, alegando que o desenvolvimento destes poderia ser afetado negativamente, dado essa perda de capital. Tratando o fenômeno das migrações, os processos migratórios podem ser condicionados por fatores não econômicos, que podem ou não se apresentar junto aos fatores econômicos no processo de tomada de decisão em migrar. Já as migrações brasileiras, elas ganham um enfoque maior a partir da modernização da agricultura, a partir da década de 1970, que com a falta de emprego no campo houve grandes fluxos do tipo rural-urbano, que foi conhecido como o êxodo rural. E quanto aos países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, estes apresentam uma população mais jovem e urbanizada. Esta normalmente concentrada locacionalmente nas periferias e deparando-se com a dificuldade de entrar no mercado de trabalho ou desemprego, vê-se tentada a migrar. Schneider e Henrique, em 2015, já apontavam que o brain drain está presente no Paraná, e é um fenômeno que se estende por todas as regiões, tal como o Oeste, e tem como a microrregião de Curitiba a maior atratora de mão de obra qualificada do estado. Rippel, em 2005, já dizia que o processo de crescimento da economia, a migração é um importante fator, pois ela pode ser influenciada ou influenciadora do movimento. Já o cenário do desenvolvimento econômico de uma região, ele influencia os deslocamentos populacionais que de lá se originaram ou para lá se dirigem. Dessa forma, o problema desse trabalho foi entender quais os fatores socioeconômicos apresentados pelos municípios são responsáveis pela expulsão e atração de migrantes qualificados na mesorregião oeste do Paraná. Portanto, o trabalho se justifica pela necessidade de mensurar alguns fatores socioeconômicos e identificar a sua determinância no processo de perda de profissionais qualificados, principalmente nos pequenos municípios da mesorregião oeste do Paraná.
Portanto, o objetivo geral desse trabalho foi de mensurar e analisar os fatores socioeconômicos dos 50 municípios da mesorregião geográfica oeste do Paraná entre os anos 2000 e 2010, causados e ou causadores do Brain Drain Gain nesses municípios. Ah, por que 2000 e 2010? Porque nós vamos usar os dados censitários e para conseguir mensurar a migração de cérebros por município, só seria capaz com os dados censitários. E para ajudar na busca do objetivo geral, temos como objetivos específicos também avaliar o movimento do Brain Drain a partir da composição de um índice de Brain Drain Gain adaptado entre os 50 municípios da mesorregião oeste, e ainda identificar as variáveis que agiram como fatores de atração e expulsão que levaram indivíduos qualificados a migrar. Portanto, indivíduo qualificado para esse trabalho foi considerado aquele indivíduo que é munido de capital humano. O que seria o capital humano, então? Conforme a compreensão da teoria, é necessário analisar o capital humano como um capital emancipado do capital convencional, dado a referência às particularidades produtivas de um país. Nesse contexto, Schultz ainda afirma que o acesso à qualificação e conhecimento representa um valor econômico quando combinado aos demais investimentos tecnológicos. Para um dos precursores dessa teoria foi Mincer, que ele começou relacionando a experiência dos indivíduos com a produtividade e a qualidade do trabalho. Um pouco mais tarde, Schultz apontou que o investimento com foco em treinamento e educação formal começou a ganhar foco. Pires, em 2005, ele afirma que o capital humano, a partir do momento que o indivíduo o adquire, torna-se uma propriedade intransferível. Herskovitz, em 2007, destaca a importância da pesquisa e desenvolvimento na participação do crescimento econômico. Dessa forma, profissional qualificado, alguns autores que falaram sobre profissional qualificado, temos aqui Furtado, que já dizia, em 1978, que parece não haver dúvida que nos últimos 2 séculos a criatividade humana tem sido principalmente canalizada para a inovação técnica. Solow, em 1956, apontava que, sob certas circunstâncias, as mudanças tecnológicas poderiam impulsionar o crescimento constante do Estado. Harlow e Perry, em 2004, diziam que apontavam o papel do conhecimento como fator determinante da competitividade empresarial e local. Este é mais reconhecido da maneira que a sociedade se torna mais baseada em conhecimento. Dias-Gil, em 2012, indicou que há um consenso internacional acerca da definição de profissional qualificado. Esse que seria quem possui conhecimento para trabalhar na geração, difusão, aplicação, melhorias de conhecimentos científicos por meio de qualificação técnica ou laboral. Então, precisamos também entender um pouco sobre o desenvolvimento regional. Esta ciência, que segundo Alves, em 2016, apontava, segundo Alves, 2016, ela ganhou mais enfoque a partir da Segunda Guerra Mundial e ela buscou entender e resolver novos problemas, tendo como as teorias precursoras as neoclássicas, que consideravam que toda combinação entre capital e trabalho seriam possíveis, indiferente do local. No entanto, com o passar do tempo, apareceram as teorias keynesianas. Dentre os teóricos keynesianos podemos destacar North, com a teoria da base de exportação, Myrdal, com a teoria da causação cumulativa e os efeitos de encadeamentos, Hirschman, com os efeitos negativos e positivos que o desenvolvimento de uma região causa nas demais, e, por fim, Perrot, com a teoria dos polos de crescimento. Ainda mais além, as teorias do desenvolvimento regional, elas evoluíram um pouco mais a partir de 1970, que elas começaram a considerar que o desenvolvimento se associaria à capacidade das regiões em replicar o sucesso econômico, tendo como base os polos industriais, sejam eles os tradicionais, como, por exemplo, um polo industrial aqui no Brasil, São Paulo, os centros financeiros, podemos dar como exemplo internacional Nova York, e os polos high-tech, que podemos dar como exemplo também o famoso Vale do Silício.
Paik, Rodrigues, Pousa e Tomanei apontam que esses estudos começaram a abordar o regional e o local na reestruturação produtiva. E Alves, em 2016, ele indica que os sistemas de produção local, os sistemas de inovação regional, as regiões de aprendizagem, os novos espaços industriais, os clusters e os meios inovativos foram outras teorias desenvolvidas a partir de 1970. Dessa forma, após entendermos um pouco sobre o capital humano e desenvolvimento regional, para unirmos tudo e entendermos o Brain Drain, precisamos entender um pouco sobre a migração. Esta que teve como estudo seminal o trabalho de Ravenstein, em 1885, esse trabalho que foi intitulado As Leis da Migração. Na época, o autor indicou que existiam 7 leis que deveriam ser seguidas para que a migração do indivíduo ocorresse. Um pouco mais tarde, Lewis ele apontou que a migração como uma ferramenta do equilíbrio econômico e demográfico regional. Já Stade, em 62, ele já começou a apontar que a migração também é uma forma de investimento. Singer, em 1977, ele elencou, além dos fatores de atração e expulsão, a decisão do indivíduo em migrar. Além disso, entre as teorias da migração, existem as teorias que indicam que as migrações podem ser influenciadas por fatores econômicos e fatores não econômicos. Entre as teorias que falam sobre a influência dos fatores econômicos, podemos apontar alguns aspectos macro e microeconômicos da migração, tendo como um dos precursores Lee, que apresentou os fatores push e pull, que seriam os fatores de atração e repulsão entre as regiões para os migrantes. Massey, ele apontou, analisando as migrações do Brasil, ele apontou que mesmo com altas taxas de desemprego urbano, os fluxos rurais urbanos continuavam significativos no Brasil até aquela época. E Silva, Freguglia e Gonçalves indicam que os fluxos migratórios também são mais afetados pelo mercado de trabalho, além de fatores topológicos, climatológicos, entre outros. Também tem outros autores, por exemplo, Todaro, que ele aponta que a decisão de migrar ela é dada pelo resultado do salário na região de destino, ponderado pela possibilidade do indivíduo se inserir no mercado de trabalho. E a migração irracional ela seria controlada pelo desemprego. Stark e Bloom eles apontam que a tomada de decisão em migrar ela é gerada por mais de um indivíduo, seja por famílias ou por grupos sociais. Henrique, em 2016, ele aponta que o comportamento da população ela vincula-se à dinâmica populacional a que esta está inserida, bem como o desenvolvimento da região a que essa se insere. Além disso, então, temos também os aspectos não pecuniários da migração, que tem em Sarrota, por exemplo, ele diz que a densidade populacional tem a capacidade de atrair ou de expulsar migrantes. Piori aponta que a decisão em migrar ela é determinada pela união das questões econômicas e sociais. Faist separa o capital econômico, o social e o humano. Então, a decisão de migrar só seria tomada quando o indivíduo considerasse que na região de destino a união desses 3 fatores seria maior do que na região de origem. Kulu e Bilari, analisando a migração da Estônia, eles apontaram que entenderam a migração como um fenômeno complexo da integração entre o contexto social com os desejos e as crenças individuais e que também são deveras influenciados por renda, idade e as relações interpessoais. E Silva, Freguglia e Gonçalves, eles dizem que também devem ser levados em consideração os papéis das amenidades regionais, que os autores apontam como qualidade de vida, grau de arborização do município de destino, até clima. Assim, cabe destacarmos alguns estudiosos alguns trabalhos de autores que estudaram a migração do Brasil e também no Paraná. Começando com Cunha e Benninger,
que eles apontaram que no início do século passado, as áreas mais desenvolvidas do sul e sudeste chegavam a apresentar taxas de fecundidade até 25% menores do que das outras regiões. Isso fez daí, por exemplo, Cunha aponta que a partir de 1960, 70 e principalmente a partir de 1980, o processo de reestruturação espacial da população brasileira foi impactado majoritariamente pela migração. E Rippel, em 2005, ele aponta que em diversas áreas do território nacional, os processos migratórios revestem-se de importantes fatores de influência no fenômeno da migração e do desenvolvimento regional. Wilson Cano, em 2011, ele aponta que a partir de 1930, o processo de reestruturação, redistribuição espacial da população no Brasil conectou-se à industrialização e aglomeração urbana da população nacional. Ele dá como exemplo, os grandes aglomerados urbanos que começaram a surgir no sudeste do Brasil. E Rippel, em 2018, ele disse que no Paraná verifica-se que até a década de 60, principalmente nas mesorregiões sudeste e mais ainda no oeste, que deu-se uma atração de população dada a oferta de terras e também de mão de obra para o início das atividades da agricultura. Moura e Klenk, eles observaram que a partir de 1980 e até 1991, a constituição de novas espacialidades de concentração e desconcentração no Brasil, que foi a época mais ou menos ali que o Oeste começou a experimentar um incremento populacional, principalmente em Cascavel e Toledo. Graziano da Silva indica que na década de 90, o Paraná apresentou uma nova dinâmica dos movimentos migratórios, ligada a uma modernização conservadora da agricultura, ou seja, em 1990, o campo continuava expulsando mão de obra para a cidade. Carvalho e Váquio, em 2002, analisando o período de 1970 a 1996, indicam que as transformações pelas quais passou a economia paranaense atuariam expulsando a população do campo e atraindo para o meio urbano. E analisando após esse período, de 1997 a 2017, Maison et al., em 2020, eles indicam que a partir de 2000, esses fluxos se arrefeceram e a partir de 2010, esses fluxos do tipo rural-urbano foram menos expressivos ainda, dado o êxodo rural no período anterior. Além disso, como a globalização e principalmente após o início do novo milênio, as crises estão presentes no mundo, cabe entendermos o papel que essas têm nas migrações. Entendendo, então, que Martini e Neiva Macedo, por exemplo, em 2016, eles apontam que na década de 80, os fluxos migratórios do Brasil eles foram influenciados pela busca de sobrevivência e também eles foram refreados pela falta de oportunidades. Dota e Queiroz, eles apontam que as desigualdades regionais continuam a motivar os fenômenos migratórios. Kurz, em 2005, eles apontam que é a desigualdade entre as regiões que resulta nas migrações internacionais. E Martini, no mesmo ano, ele diz que a migração, além de inevitável, ela pode ser positiva, tanto para a região de origem quanto para a região de destino. Quanto à globalização, esse é um mecanismo de extração do excedente produzido da periferia, uma modalidade internacional do conceito de exportação. Esse é a definição de Nogueira e Messari. Então, partindo de entendermos que o excedente produzido na periferia pode ser transportado para um país ou região mais dinâmica, entendemos então também que o excedente de capital humano produzido em uma região e transportado para outra, então analisamos como brain drain. Um dos autores pioneiros desse tema foi Portes, que ele buscou uma explicação nesse fenômeno a partir do enfoque sociológico, e ele elencou 3 determinantes. Os primários, que se referem às desigualdades regionais, os secundários, que são as desigualdades no mercado de trabalho, e os terciários, que seriam as desigualdades e particularidades dos indivíduos. Dessa forma, a partir da definição de investimento que
que definição e investimento em educação aumentam a produtividade do indivíduo, o Brain Drain ele é inserido no contexto como um mecanismo que pode aumentar ou diminuir a produtividade de determinada região por meio da migração de capital humano. E ele tem duas vertentes. A primeira vertente, ela é mais elaborada, ela aborda que o Brain Drain ele tem efeitos apenas negativos para a região de origem. Ele defende que a imigração de profissionais qualificados assola o capital humano no país ou região emissora e também as receitas fiscais retiradas desses países. No entanto, a partir de 1990, teve uma nova vertente no Brain Drain, que ela considera que a região de origem ela pode ter ganhos também com a migração de capital humano. E eles elencam que esses ganhos podem acontecer de 4 maneiras. Com os efeitos da migração induzida ou brain gain, quando o indivíduo ele se sente motivado a se capacitar para migrar. No entanto, esse tipo de migração, esse tipo de motivação pode ser negligenciado, ele pode ser confundido quando é a migração quando é a migração não oficial. A migração de retorno, que seria quando o indivíduo migra da sua região de origem para se qualificar, se qualifica em outra região e volta com conhecimento que não foi despendido por sua região ou despendido monetariamente. Por remessas, quando o indivíduo ele se qualifica na região de origem, parte para trabalhar em outra região, só que parte dos seus ganhos ele retorna financeiramente para sua família ou entes que permaneceram na região de origem. E os efeitos da diáspora, que assim como por remessas, o indivíduo sai, se qualifica, migra, e enquanto ele está inserido no mercado de trabalho em outro local, ele ainda mantém contatos na região de origem, às vezes dando treinamentos, aconselhamentos, investimentos, entre outros. Vários foram os autores, então, que trabalham com o Brain Drain. E para esse trabalho a gente gostaria de destacar 2, que foram Schneider e Henrique, em 2015, que eles analisaram o fenômeno Brain Drain, eles mensuraram o fenômeno Brain Drain no Paraná, e Zhang e Lucey, que eles criaram um índice, eles adaptaram o índice de Brain Drain Gain de Flórida, de 2006, para analisar esse fenômeno em 30 países europeus. Por isso, cabe também entendermos um pouco mais sobre a região de referência. Aqui, então, no mapa, podemos perceber que a regionalização em mesorregiões, que é adotada pelo IBGE até 2017, e aqui temos, então, o mapa da mesorregião oeste, dividido pelos seus 50 municípios, bem como as delimitações geográficas dos mesorregiões e países e estados vizinhos. Quanto à base de dados, foram utilizados primariamente os microdados dos censos demográficos do Brasil, de 2000 e de 2010, os 2 últimos. Só que, no entanto, o censo de 2000 ele não existe a variável nível de instrução, muito necessária para calcularmos a migração de capital humano. Portanto, foram selecionados no censo de 2000 as variáveis curso mais elevado que frequentou, sendo aceita como resposta mínima qualquer curso de graduação superior ou maior, e elencado a a variável concluiu o curso no qual estudou, como sim. Dessa forma, foi alinhado o rol de dados e atingido a variável nível de instrução. Além disso, para entendermos melhor o fenômeno da fuga de cérebros no oeste do Paraná, temos o índice de Brain Drain Gain adaptado para a mesorregião do oeste, em 2010. Esse índice originalmente foi criado por Florida et al. Em 2006, que criaram para analisar entre as regiões dos Estados Unidos. Novamente foi adaptado em 2017 por Zhang e Lucey, que adaptaram ele para fazer a mensuração de 30 países da Europa,
E agora, novamente, atualizamos ele, adaptamos ele para a mesorregião oeste do Paraná, em que o IBDGA, para cada município, ele é o resultado da diferença dos imigrantes, do total de imigrantes qualificados em 2010, que tiveram como origem algum município da região oeste, pela diferença dos imigrantes também para o município I, do município I, até 2010, que se emigraram para a região oeste, dividido pela diferença de graduados daquele município entre 2000 e 2010. Esse índice, então, com a composição desse índice, então, foi capaz de entendermos a influência que a fuga de cérebros teve, positiva ou negativa, em um município na evolução do número de pessoas graduadas, qualificadas, de capital humano, em cada município. E para encontrarmos se estes fluxos foram influenciados por alguma variável, selecionamos então algumas variáveis socioeconômicas. Entre elas, o PIB per capita, representando a variável renda, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, representando qualidade de vida, o grau de urbanização, representando a densidade populacional, e a variável emprego. Dessa forma, dessa forma, podemos então partir para alguns dos nossos principais resultados. Além das variáveis e do índice previamente citado, utilizamos também o índice de eficácia migratória. Esse índice ele tem a capacidade de medir se um município ele tem uma capacidade de atração ou de repulsão de imigrantes. E também ele foi utilizado apenas, aqui temos o resultado dele apenas para as migrações de cérebros intra-regionais, em que podemos perceber que os municípios com os maiores resultados de migração líquida, o índice de eficácia migratória ele ficou mais próximo a 0 do que a 1. Ou seja, mesmo positivo, esses municípios tendo a capacidade de atração de imigrantes, eles ficaram mais próximos a 0. Ou seja, tem baixa eficácia. Enquanto os piores resultados para a migração líquida, que são o top 5 menores, ali podemos ver que é um pouco diferente. Que existem 2 municípios que eles estão mais próximos de -1 do que de 1, do que de 0, que seriam a Chateaubriand e Nova Aurora. Este com um valor bem mais próximo de -1, que esse município, até 2010, ele se configurou como um município com menos eficácia de reter população migrante população graduada em seu território. Além disso, cabe também entendermos os principais fluxos, de onde eles se originaram e para onde se destinaram. No mapa da esquerda, então, temos os maiores fluxos de imigrantes qualificados, ou seja, de onde partiu o maior fluxo e de cada município e para onde foi esse maior fluxo. E selecionamos então os 5 maiores dentro da região. Podemos perceber ali no mapa da esquerda que dos 5 maiores fluxos de imigrantes qualificados, 3 deles convergem para Cascavel, enquanto os outros 2 convergem para Toledo. E já analisando os maiores fluxos de imigrantes, ou seja, da onde veio, quais os municípios mais receberam e da onde veio, foi um pouco diferente. Podemos perceber que Cascavel não foi o principal. Podemos analisar ali que Cascavel, no mapa da direita, que Cascavel ele teve o fluxo mais expressivo apenas de Foz do Iguaçu, que Medianeira também teve, por exemplo. E Cascavel, novamente, forneceu mais imigrantes. O principal fluxo de Cascavel foi para Toledo, só que, no entanto, o maior fluxo de imigrantes qualificados até 2010, que saiu de Toledo, partiu para a vizinha Marechal Cândido Rondon. Cabe também analisarmos, então, o IBDGA. Selecionamos aqui, então, os 5 municípios com maior participação de população capacitada na sua população e os 5 com a menor participação. Podemos perceber, então, ali nos valores com maior participação, que todos os municípios ficaram com o valor de IBDGA muito próximo a 0.
E cabe destaque ainda a Palotina, que esse município que em 2010, 10,43% da sua população possuía um curso superior, o IBDGA dele ficou foi o mais próximo a zero de todos, com 0,00173. Ou seja, esse município ele experienciou o que na teoria do Brain Drain nós chamamos de Brain Circulation. Ou seja, é um município que ele recebe muitos migrantes e ele também fornece muito, acaba circulando. É um município que ele tem capacidade de criar capital humano, podemos dizer assim, assim como podemos analisar pela diferença do número de graduados do município. Lembrando que o tamanho da população o percentual da população que esses números fazem em cada município é relativo. Que em Palotina, entre 2000 e 2010, teve um incremento de 2.306 pessoas qualificadas. E o resultado da migração líquida foi 4 positivo, ou seja, entrou e saiu praticamente o mesmo tanto de migrantes qualificados. Já analisando os municípios com pior resultado, podemos analisar ali Ibema, com apenas 2,94% da população graduada. Esse município ele apresentou um valor de IBDGA um pouco mais afastado de zero, mas tendendo-se a -1, ou seja, é um município que ele recebe população, mas ele perde mais do que recebe. Ali podemos, analisando os dados da migração líquida, é um município que ele teve menos 44, chegou entre 2000 e 2010, até 2010, menos 44 indivíduos qualificados do município, e a diferença foi de apenas 128 munícipes de Ibema munidos de capital humano. Partindo disso, podemos analisar então o gráfico que tem o comparativo de todos os municípios que tiveram IBDGA negativo com a média do Oeste. Percebemos então que o Oeste ficou em média com menos 0,18 de IBDGA. O que isso quer dizer? A maioria dos municípios perdeu população qualificada no Oeste e poucos ganharam. Aqui, como podemos perceber no gráfico, dos 50 municípios do Oeste, 39 têm resultado negativo. O que quer dizer que apenas 11 outros municípios agregaram população qualificada desses outros. E aqui podemos analisar, então, que apenas Anaí, no período analisado, apresentou realmente Brain Drain, que ele tem um resultado abaixo de -1, o que quer dizer que é um município que esse município apenas forneceu capital humano para a região, não teve um incremento significativo ou nenhum. Próximo a ele temos Santa Lúcia também, que teve um valor bem próximo a -1, que mesmo recebendo capital humano, ele perdeu muito também. Foram os 2 municípios que podemos analisar ali que são quase 2 outliers ali. E cabe então entendermos aqui nesse mapa comparativo a evolução da participação dos empregados com ensino superior no número total de empregos por município do Oeste. Esses são resultados interessantes de se analisarmos quando pegamos o município com maior participação em 2000, que a maior participação de profissionais graduados no mercado de trabalho era 14,4% nesse município. Partindo para 2010, a maior participação chega a 25,9%. Podemos perceber, então, que houve um grande aumento na oferta de trabalho para os profissionais qualificados do Oeste do Paraná. O que podemos analisar melhor quando comparamos o gráfico do aumento do emprego geral, em que a mesorregião ficou com uma média de um aumento de 100% no número de empregos formais entre 2000 e 2010. Apenas um município teve um valor um pouco maior, ali Serranópolis do Iguaçu, com um aumento de 800%. Já ao analisarmos a evolução dos empregos ocupados por pessoa com um grau superior, podemos analisar que o Oeste ele ficou com uma média de 300%, que
teve um incremento da média de 300% na oferta de trabalho para pessoas graduadas, e que alguns municípios ficaram entre 400% e 900% de aumento, o que mostra que a região vem se destacando e vem se qualificando. Dessa forma... Ô Júlio, oi. Desculpa te interromper, te fazer uma pergunta nesse gráfico antes de você fazer as conclusões. Mas quais são os motivos deste aumento? Você falou assim, ficou positivo entre 2000 e 2010, né? Quais são os motivos que levam a gente ter um saldo positivo nesse período? Para a composição dos dois gráficos, foram analisados obtidos dados a partir da RAIS, do número total de empregos de 2000 e por município do número total de empregos em 2010. Na RAIS daí também tem como pegar o grau de instrução da pessoa, e foi dessa forma que a gente criou o gráfico. Não atendia o escopo do trabalho e entendeu o porquê do aumento. A gente só utilizou como uma variável que ela poderia ser ou não de atração de migrantes. Não, entendi. Mas eu acho que assim, acho que vale a pena esse trabalho histórico de tentar entender o porquê, porque senão fica muito o que os nossos professores sempre falam, né? Aquela análise de elevador. Aumentou. Diminuiu. Mas por que aumentou e por que diminuiu? Por que teve esse saldo positivo de 400? A gente criou emprego aqui. Por quê? A gente criou mais empregos qualificados, entraram grandes empresas na região. Quais grandes empresas foram essas? Em quais municípios? Né? Isso que vai te dar base. Né? Tem uma... Não é bem um dos resultados. Depois eu até volto lá para a gente falar sobre, que a gente identificou, eu e o RIP identificamos durante as análises. Os 5 municípios com maior participação de capital humano na população, consequentemente, são os municípios que sede das cooperativas. A gente até deixa no fim o gancho para trabalhos futuros a abordar sobre isso. Porque assim, até puxando o gancho, a pergunta do professor Flávio que está aí na tela, não sei se você consegue ver, mas eu vou repassar, que ele coloca assim, beleza, esse saldo de 400, vamos imaginar que seja 400 positivos ali, de imigrantes aqui na região. Isso é bom? É ruim? Né? Por quê? Comparando com outras regiões do país, por exemplo. Se aqui a gente teve um saldo de 400, mas a região sudeste aqui do Paraná teve um saldo de 1.000, né? A gente está muito abaixo do... nesse sentido, para a gente ter um comparativo, né? Eu vi a pergunta ali para ele, do professor Flávio. Sim, não com outras regiões do Brasil, professor, mas a gente comparou com o Paraná. Tanto é que aqui trouxemos só alguns dados, né? Mas no trabalho completo a gente tem o comparativo com o Paraná também. É até interessante que entre o período analisado, a única das variáveis selecionadas que o Oeste não cresceu acima que o Paraná foi PIB per capita. Mas ele ficou bem perto, não cresceu mais, mas não cresceu muito menos também. Ficou bem próximo. Eu só não vou lembrar de cabeça agora Ô, Júlio, acho que você melhor, então, finaliza seu trabalho para a gente voltar a fazer essas perguntas. Então, finaliza aí, daí eu faço a pergunta do Valdir e do Flávio para você. Tranquilo. Falta só mais um slide. Tá legal, vai lá. Daí então conclui-se que alguns municípios do Oeste podem apresentar valores positivos do IBGA, no entanto, próximos a zero, dado a facilidade do ingresso da graduação a partir dos anos 2000. E que também foi identificado que os migrantes qualificados que se realocaram espacialmente até 2010 do Oeste para o Oeste foram influenciados pela combinação dos fatores emprego, qualidade de vida, urbanização e renda nessa ordem.
As migrações de cérebros intra-regionais foram mais expressivas que as intraestaduais, porque a gente também comparou, primeiramente, a fuga de cérebros para todo o estado e depois analisou ela só no oeste, em que mais de 75% da população migrante que saiu do oeste, com destino a alguma cidade do Paraná, manteve-se dentro do oeste até 2010. E a migração, também a migração ela pode ter ocorrido na busca de adquirir o capital humano, pois como o censo demográfico ele não mede, não fornece essa informação da graduação anterior à migração do indivíduo, os 5 maiores municípios que tiveram melhores resultados para o IBDGA foram os municípios que têm sede de campus das universidades, 3 deles da UniOeste, um da UTFPR e um da UFPR. Lembrando que em 2010 o campus da UFPR de Toledo não funcionava ainda, e então não foi considerado para análise. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Júlio, Oi. Legal a sua apresentação. Acho que o que o Cristiano falou é super pertinente, você pegar a parte histórica e dar uma analisada em cima dos seus dados. Só pegar um negócio para anotar aqui. O Flávio e o Valdir são tímidos, eles mandaram para o chat, mas eles podiam abrir o microfone deles e fazer a pergunta, né? Senão eu faço aqui. Pode ser, Valdir? Só lembrando, Vimar, o Júlio, fica gravado e depois a gente disponibiliza a gravação lá no YouTube, daí para não perder tempo, às vezes, anotando, né? Ok. Valdir, bom, deixa eu fazer a pergunta para o Valdir, já que ele mandou pelo chat. Depois pela ordem, deixa o Valdir, depois eu vou. Tá bom, então. Valdir, por favor, vai. Abre o seu áudio e faz a pergunta direto para o Júlio, não precisa passar para o intermediário. Bom, o Valdir está demorando, então vou fazer, então. Sua pesquisa buscou levantar as áreas de atuação desse pessoal qualificado, Júlio? O Valdir fez a pergunta. Não atendi o escopo, professor. Seria interessante, mas a gente até pensou nisso. Daria um pouquinho mais de trabalho também, mas sem problemas, por causa que estou com as duas bases de dados dos microdados, só que, no entanto, ia ficar um trabalho muito próximo do trabalho do Jonas, de 2018 ou 2016, que o Jonas defendeu. Que o Jonas entendeu, ele analisou a estruturação a alocação do pessoal na difusão criativa no Sul. E daí a gente não achou interessante para esse trabalho trazer agora a alocação da onde o pessoal trabalha, em quais as áreas. Mas seria legal. Tá certo. Flávio, por favor. Opa, então lá vou eu. Júlio, boa noite a todos. Parabéns pela apresentação, muito legal. Obrigado. Mas aqui, a intenção aqui, na verdade, é um bate-papo, né? Então, mais para a gente poder conversar e tentar ajudar você de alguma forma no trabalho que você fez, tal, e trabalhos futuros. Pois bem, a minha pergunta é a seguinte, você já respondeu, tá? Mas eu vou complementar ela. Ok. Igual o Cristiano falou, perfeito. No caso, algumas cidades, né, um aumento de 4 vezes, 8 vezes, né? Fantástico. Isso é fantástico, talvez, né? A gente não sabe. Porque o ideal é fazer um comparativo com outras regiões do Brasil, ou, como você fez, então, do Paraná, outras regiões do Paraná, para você saber. Primeiro, eu não sei como está o seu trabalho estruturado, tá? Então, imagino eu, fazer do Brasil, fazer do Paraná inteiro, e aí você vai ter o valor, né, médio do Paraná e tal, e aí você vê a região oeste do Paraná, como que ela se comporta, se ela se comportou acima da média paranaense, abaixo da média, na média, quão próximo e tal. Até uma possibilidade também, talvez, não sei se você o fez, mas, tipo, pegar a região oeste e isola e o resto do Paraná, tipo, a região oeste e o resto do Paraná. Fazer um comparativo também é possível. Mas assim, é possível. É só para não correr o risco de a gente imaginar, puxa, nossa, subiu pra caramba, né? 4 vezes, 8 vezes, 6 vezes. E aí, depois, um belo dia, aparece um trabalho de outro lugar e fala, não, tal lugar subiu 12 vezes, outro 15, outro...
a gente achando que a gente estava bombando aqui no Paraná, ou pelo menos na nossa região, né? Aí outros lugares já tá... Essa é a questão, tá? Entendo. Não, tem até uma parte na dissertação que está assim, que a gente explica. Realmente tem dados que cresceram muito. Emprego a mais. Mas o que acontece? Emprego e a população graduada, principalmente. Teve um aumento muito expressivo nas duas variáveis, população graduada e emprego. Só que o que acontece? Em 2000, eram variáveis que eram um valor muito abaixo do Estado. Ainda as variáveis chegam muito abaixo, ainda estão abaixo do Estado. Elas tiveram um crescimento, mas o percentual total está ainda abaixo da média estadual, porque não tem a questão de emprego para a população graduada e de população graduada não a linha de tendência, não sei se é assim que fala, me corrijam se eu estiver errado, a linha de tendência ela é levada pela microrregião de Curitiba, porque lá os valores são muito altos, tanto é que os resultados da média do Paraná são parecidos com a da microrregião de Curitiba ali. Entendi. Então, a região oeste, ela, olhando o valor do Paraná, ele ficou um pouco abaixo, é isso? Sim, ficou. Tá. Não, beleza. E esse quão abaixo ficou, por exemplo, em relação a 2000, em relação a 2010? Abaixo a gente já sabe que tá, você está dizendo. Mas quão abaixo tá? Porque assim, também tem que ver se está convergindo para o valor médio. Então, a gente sabe que a região de Curitiba deve puxar, né, normal. Uhum. Mas aí a dúvida é a seguinte, tipo, a gente está, você vê que são 2 anos só também, 2000 e 2010, mas você está convergindo, se a gente está caminhando, seguindo para a região, para o centro, né, pelo menos, já é um bom sinal, caso esteja. Por exemplo, por que cresce muito? Porque realmente o restante do Paraná não cresceu tanto. Deixa eu só ver aqui para eu não te falar bobeira, eu gosto de falar o dado certinho, que eu não lembro exatamente. Mas um dos que eu lembro de cabeça aqui, o percentual de população graduada. A média paranaense é 14%. Chegou em 14% em 2010. Só que a média do Oeste chegou só a 8%. Só que em 2000, a média paranaense, ela chegava a 8%. Cerca de 8%. E a média do Oeste, ela era abaixo de 3%. Então, assim, aparentemente, a gente está, proporcionalmente, a gente cresceu mais do que a região metropolitana. Isso. Abaixo ainda, se a gente está longe, mas proporcionalmente a gente cresceu mais do que eles. Isso é uma coisa legal. Mas nas variáveis de emprego também. Algumas outras variáveis que não foram abordadas aqui, que eu não daria tempo de trazer hoje. Por exemplo, que nem eu disse antes, PIB, ele foi a única que cresceu a menos, mas a única variável que se demonstrou realmente nesse trabalho, que deu para detectar uma relação entre a atração de cérebros foi o aumento de emprego e o grau do IDHM anterior, do começo do período. Não, legal. Ô, Júlio, Oi. Aqui a Elizabeth Cima está colocando aqui no chat, né, como sugestão, seria interessante que a comparação com outras regiões fosse feita por meio de uma análise quantitativa para se ter a significância do estudo. Parabéns pelo seu estudo, né? Pelo seu trabalho. É uma sugestão da Elizabeth para você. Não, grato pela sugestão. A gente já tem as macro tudo pronta, esperando se sair o próximo censo. A gente já tem quase tudo pronto para fazer uma adaptação desse trabalho. Já atualizar ele. E toda sugestão é bem-vinda. Quanto mais a gente conseguir melhorar, realmente, mais longe a gente vai. A sua data de defesa já está definida ou ainda não, Júlio?
Porque tem uma variável muito interessante que aconteceu aqui na nossa região nesse interim também. Se esse censo for possível, é que nosso município recebeu o bioparque, né? O bioparque vai dar um diferencial também Sim. em capital intelectual absurdamente, né? Não dá, Neymar, porque a análise dele é até 2010 só. Então, exatamente, estou falando, mas... Sim, eu entendi o que o professor falou, mas mesmo que o censo saísse agora, a gente ia conseguir os microdados lá para o final do ano que vem, no mínimo. Deixa para o doutorado, mas é mais garantido. Não, realmente é exatamente tempo. isso. Infelizmente não dá tempo. Mas assim, eu vejo como, por falta de informação censitária, você não está alheio a mostrar que os eventos ocorreram. Então, acho que isso pode até ser uma futura pesquisa futura, mas acho que você deve mencionar essas evoluções que Estou falando de Toledo, porque eu estou mais ligado a Toledo, né? Se tivesse o Jandir, a turma aí do CIR Desenvolvimento Regional, pode ter outros polos na região, mas isso é importante destacar no final da sua dissertação, essas evoluções que ocorreram para frente de 2010, né? Sim, com certeza. Ô, Júlio, passando aí na casa do Weimar aí. Ô, Júlio, deixa eu fazer uma sugestão. Quando você fala lá no teu problema de pesquisa, você fala sobre quais os fatores socioeconômicos apresentados pelos municípios, né? Dá uma olhadinha nessa questão de pesquisa, porque eu não sei se você consegue responder ela com esse trabalho. Porque acho que o ideal seria ali... porque, assim, existem N fatores, né, socioeconômicos que podem influenciar ou determinar a migração desse indivíduo ou não. Então, assim, mas o que determina ele ir para lá? Né? O que determina são os principais motivos, porque fatores existem N fatores, né? E eu acho que uma coisa que a professora Elizabeth ali comentou, de você fazer uma análise quantitativa, até para você estabelecer essa relação, qual é a relação dos fatores socioeconômicos com a migração, né? Porque às vezes a migração não tem nada a ver com esses fatores que você apresentou ali, o PIB do município cresceu, o indivíduo migrou para lá porque o PIB cresceu, né? Então, assim, e como que você chegou a selecionar esses fatores? Foi aleatório ou teve base em alguma coisa assim? Porque ficou meio no ar, assim, parece que eu selecionei alguns fatores. Não, né? não. Cadê? Mas dá uma olhadinha lá. Não foi selecionado aleatório, não. Mas por exemplo, eu peguei as teorias da migração, as principais teorias da migração, e daí fomos pegando, qual variável poderia, por causa que tem a migração, tem alguns teóricos que falam, renda atrai, então vamos usar PIB. Qualidade de vida atrai, vamos usar o IDHM. E daí já existiram autores que usaram, daí até na hora que eu apresentei eu coloquei menorzinho lá os autores que usaram isso. O grau de urbanização, realmente não tinha ninguém que usou. Mas eu achei interessante trazer, normalmente eles trazem densidade populacional. Só que eu achei interessante trazer o grau de urbanização, além de ser um dado externo ao censo, que a gente, porque da densidade populacional é só pegar os dados do censo e fazer o cálculo. E a variável emprego, porque normalmente a maioria dos teóricos falam que o indivíduo vai pela migração, pelo emprego mesmo. Mas é interessante a colocação de vocês. Eu anotei aqui. Eu até estava, na hora que eu estava ensaiando, eu falei, putz, mas eu estou aqui falando quais os. Eu não tenho os, eu não analisei todos. Não posso falar esse os aqui. Só que daí já não dava tempo de mudar. Não, tranquilo. Mas dá tempo de arrumar para o trabalho de versão final aí, dar uma olhadinha, uma pensadinha na questão de pesquisa aí, porque é ela que dá todo sentido depois na tua resposta lá na frente, né? Sim.
Beleza? Até a Elizabeth postou ali agora, ó, certo, pode ser feito uma análise por meio de uma análise exploratória de dados, tá? Na qualificação eu propus fazer uma ED. Não sei se encaixa mesmo, porque eu não sou da área. Eu propus fazer uma ED, só que, parafraseando o Jandir agora, ele falou que eu tava pegando um canhão para matar pombinha. Aí a gente analisou bem e daí não tinha as variáveis socioeconômicas. Aí eu e o Ripio analisamos, preferimos trazer as variáveis no lugar do AED, porque realmente o AED para uma região muito pequena ia ficar muito, a gente até tentou rodar, ia ficar muito, não ficou muito apresentável. Ficou o que a gente já sabia. Cris, como é que a gente faz? Se alguém tem mais alguma pergunta, a gente encerra. Como é que faz, Cris? Me ajuda aí. Tranquilo. Aqui, acho que estou olhando aqui pelo Facebook, não tem nenhuma pergunta aqui. Aí fica à vontade, se alguém tiver mais alguma pergunta, senão pode encerrar. Tá legal. Então, a gente conta com a colaboração, a participação dos alunos, né? Não é só o professor, né? Valdir, Cristiano, Flávio. Acho que é importante os alunos também fazerem questionamentos ao colega que está apresentando. Gostaria de agradecer o Júlio. Fazia tempo que não se via, né, Júlio? A gente estava conversando aqui. Sim, claro. O Júlio mudou para Maringá, mas muito interessante a sua abordagem. Acho que o Cristiano foi bastante pontual nessas observações que eu vejo como sendo muito importante você levar em consideração, não Sim. só o Cristiano, obviamente, mas eu estou dando um exemplo do Cristiano, assim como o Valdir, a Elizabeth, o Flávio, né? E sucesso aí, Júlio. E eu acho que eu encerro essa nossa apresentação nesse momento e esperamos a próxima semana nós nos reunirmos de novo e haverá daqui 15 dias, eu acho, né, Cris? Eu não lembro direito o cronograma de vocês. Isso, a cada 15 dias. E a gente se encontra novamente nessa oportunidade. Eu só gostaria de fazer uma observação para todos, né, que agora em setembro nós iremos o CCSA, que compõe todos os programas de pós-graduação, mais os de graduação, Serviço Social, Ciências Econômicas, Secretariado Executivo Trilingue e os programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Economia e Serviço Social, nós estaremos, nesses próximos 3 meses, iniciando uma campanha de Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, que vão ser relacionados. Em Setembro Amarelo será saúde mental, nós vamos ter alguns eventos para trabalhar a questão da saúde mental dentro das universidades e fora das universidades. Nós estamos tendo um caso bastante elevado de problemas relacionados à saúde mental. E, obviamente, nos meses seguintes, nós estaremos tratando sobre câncer de mama e câncer de próstata. É um programa que nós estamos tentando fazer no CCSA e conto com a participação de todos nos eventos que nós iremos fazer e passem nos respectivos programas pegar suas fitinhas amarelas, né? Que agora a gente vai usar o símbolo amarelo, né? Vocês vão ver agora que o mês de setembro vai ter alguma alusão ao amarelo que está relacionado à saúde mental. Então, pessoal, eu convido todos os participantes a pegar sua fitinha e pensar exatamente nas formas de nós melhorarmos nossa qualidade de vida, melhorando em setembro a questão da saúde mental. Feito essas considerações, eu encerro, então, essa apresentação. Um grande abraço a todos. Júlio, precisamos nos encontrar em breve. Espero que no dia da sua defesa possamos nos encontrar, né, e celebrar, né, a sua defesa aí. E dou por encerrado, então, nesse exato momento, a sua apresentação. Boa noite a todos, até breve. Mais uma coisa só que eu falo para os professores: incentive seus orientados. Já dei uma bronca nos meus hoje, né? Eu não encontrei meus alunos hoje aí, já dei
Não, o Pedro apareceu. Mas vai levar bronca amanhã a turma aí, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, até breve e a gente se encontra aí, tá bom? Até mais. Obrigado a todos, boa Cris, noite. obrigado professores, colegas, e até breve, tá? Em nome dos demais professores, eu cumprimento o Cris, tá? Um abraço aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.